Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto são as interpretações bíblicas. Haroldo Dutra explica o significado da besta descrita no livro do Apocalipse. E o palestrante Simão Pedro comenta o significado da palavra verbo citada na Bíblia. Se o Espiritismo afirma que não há sofrimento eterno, o que dizer da afirmativa em Mateus capítulo 25? Eu vou fazer uma comparação singela. Existe a cadeia pública do Distrito Federal. E existe a pena da pessoa que está cumprindo lá na cadeia. A pena do criminoso é eterna? Não. Ele vai cumprir a pena e vai sair da cadeia, mas a cadeia vai ficar lá. Então, os mecanismos de ajuste no universo são eternos. Porque enquanto houver almas que caem, haverá mecanismos de ajuste. A lei de justiça é eterna. A lei de causa e efeito é eterna. Se você cair, se você ferir a lei, você vai responder por isso. Isso é eterno. Esteja você no início da evolução, esteja você lá na frente. Lá na frente. Então é isso que Jesus está dizendo lá. O fogo que arde, os mecanismos de sofrimento são eternos, porque eles são mecanismos de recuperação das almas. O sofrimento de uma alma em particular, esse não pode ser eterno, porque a alma está em processo de aprimoramento. E eu vou dizer uma coisa: quer você queira, quer você não queira, quer você ache ruim, quer você ache bom, quer você esteja de cara fechada, quer você esteja com um sorriso, você será perfeito e você será feliz, porque é um determinismo de Deus. O que significaria a palavra verbo, citada na Bíblia e dita por Jesus? É uma expressão simbólica, muito carregada de um aspecto filosófico do Evangelho de João. O que ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por causa do verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. É uma expressão muito bonita, uma expressão simbólica, e nós vamos recorrer ao Gênesis bíblico. No versículo 3º do capítulo 1 do Gênesis bíblico, nós temos lá: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. A partir desse ponto, todo o processo de criação é precedido de e Deus disse. Criou-se os animais, separaram-se as águas, criou-se os animais, dentro da parábola da criação, dentro do mito da criação. Então ficou a força do Deus disse. Na questão de número 38 do Livro dos Espíritos, pergunta-se como Deus criou a terra, ou como a terra foi criada, desculpe-me. E os Espíritos respondem: nada resume melhor do que essa expressão do Gênesis. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. A terra foi criada pela vontade de Deus. Assim expressam os Espíritos, respondendo a essa questão 38 do Livro dos Espíritos. Então vejamos que ali se faz um carregamento alegórico, filosófico, do Deus disse, da força do verbo, da presença do verbo na criação. Mostrando que aquele verbo, aquela força criadora, que estava distante, dizendo, crie o universo, crie a terra, crie isso, agora habitava entre os homens, criando entre os homens. Porque o texto diz, e habitou entre os homens. Não foi dito habitou nos homens, habitou entre os homens. Mostrando que o verbo, o poder criador está entre nós. Não está no meio de nós, habitou no meio dos homens, não, habitou entre os homens, que faz parte da nossa relação, da nossa convivência, da nossa habitação. Então, habitou entre os homens.
E tudo que foi feito por causa do verbo. Veja a amarração joanina com a ideia da criação. Então não é a pessoa, não é Deus manifestando-se encarnando, não é Jesus encarnando, Jesus encarna o verbo. Jesus não é o verbo, ele encarna essa condição, essa vontade de Deus. E por diversas vezes Jesus disse isso: eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aquele que a mim vê, vê o Pai. Aquele que a mim conhece, conhece o Pai. Aquele que a mim ouve, ouve o Pai. Jesus teve o seu período na história. Ele nasceu numa data, viveu num período, e ali houve a crucifixão e a morte num período. E o que habitou? Aquela mensagem que ele nos deixou. As palavras, como disseram a ele: Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Essas palavras continuaram conosco. O verbo continuou conosco. As palavras, a orientação, esse sim continua habitando entre os homens, a mensagem. Por isso colocamos Jesus, o Cristo, não Jesus e Cristo, porque são uma pessoa só, obviamente. Jesus, o Cristo, porque a figura Jesus é histórica, o Cristo é a missão, é o mensageiro. Essa foi a mensagem que ficou. O Cristo ficou. O Cristo, o ensino está conosco. E o verbo é criador. O ensino é criador. O ensino nos faz crescer, nos faz sentirmos-nos melhores, nos orienta. E por isso habitou entre nós. Então essa é a expressão simbólica do Logos de Deus, do verbo, da presença de Deus. Em que condições? Das palavras de vida eterna. As palavras de vida. As palavras que nos dão senso para a vida. Como dizia Francis O'Brien no filme lá, O Homem que Matou o Facínora, para sair das músicas. Palavras remotas, mas que não nos cansam, porque são a expressão da verdade. Então esse é o verbo de Deus. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Qual o significado da besta no livro Apocalipse? É um animal, um quadrúpede, né? A besta é uma tradição. Foi aquilo que nós comentamos no estudo, né? Onde que está a chave para entender isso? Está no profeta Daniel. Nabucodonosor tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma sequência de impérios que dominariam o mundo conhecido da época. Nesse sonho de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, um peito de prata, a cintura de cobre, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. E ele consultou todo mundo, ninguém conseguia interpretar esse sonho dele. Então chamou Daniel
E o Daniel, numa revelação, teve um outro sonho, um sonho mais fácil, né? Ele teve um sonho mais fácil para interpretar esse difícil de Nabucodonosor. Qual o sonho mais fácil que ele teve? Um leão com 2 asas, um urso com 3 costelas na cabeça, um leopardo com 3 cabeças e 4 asas, e um animal com 10 chifres, não sei quantas patas. Aí ele falou: vocês não estão me ajudando. Né? Um homem sonha com uma estátua, uma coisa assim, vocês me dão um sonho cheio de animal que nem existe, está complicando. E aí aparece um anjo, está no capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 e capítulo 12, aparece um anjo e fala assim: eu vou te explicar o sonho. Está lá a explicação. Aí ele fala assim: os animais que você viu são reinos e reis. Então, deu a sequência: o leão, o urso, o leopardo, 3 cabeças, 4 asas, e o animal lá que não tinha nem analogia. E falou para ele assim: o primeiro animal é a cabeça de ouro, é Nabucodonosor, é a Babilônia. E foi seguindo na sequência. O que ele estabeleceu ali naquele sonho? Uma sequência de império. O império assírio-babilônico. Depois do assírio-babilônico, o império medo-persa. Depois do império medo-persa, o império grego-macedônico, Alexandre o Grande. E o quarto império, que era o império romano. As 2 pernas nas suas 2 vertentes. Império romano ocidental, império romano oriental. E depois os pés, um império romano que se continua, mas não num sentido mais de poder político, físico, mas uma estrutura mais complicada. Não vamos falar disso. A ideia aqui é o seguinte: por que João e Daniel, ao sonhar com os reinos, com as civilizações, ele as enxerga como animais? Por que os reinos e as nações são simbolizadas no Apocalipse como animais, e animais hollywoodianos? Emmanuel tem uma expressão no livro Sentinelas da Luz, no capítulo chamado Nas Convulsões do Século XX. Eu tenho aprendido uma coisa na leitura das obras de Emmanuel. Emmanuel não utiliza nenhuma palavra de forma gratuita. Nessa mensagem, Nas Convulsões do Século XX, ele interpreta 70% do Apocalipse. E num determinado momento ele diz assim numa frase: até quando a inteligência bestial dos homens combaterá a inteligência divina? Então é esse o sentido, que o que nós chamamos de civilização ainda é um processo animalesco, bestial. A nossa inteligência, infelizmente, é bestial, ferozmente animal. É essa a visão da espiritualidade superior. Vamos pensar um pouquinho nisso. Certa vez eu estava participando de um congresso de direito. Foi fantástico isso. E foi quando a Petrobras teve um problema sério, uma poluição, arrasou e tudo. Foi lá o advogado da Petrobras. No papel dele, ele tem que fazer isso mesmo, né? Ele tem que defender o cliente, porque se ele não defender, ele responde com processo por isso, né? O Código de Ética da OAB, a lei determina, ele precisa defender. Mas tem certas coisas que eu acho que ele exagerou na defesa, né? Ele falou: não, mas não houve dano ambiental, não houve nada. E aí chegou um grande um teórico de direito ambiental, e o advogado estava do lado, ele falou assim: olha, eu morro de medo das pessoas inteligentes. E todo mundo se entreolhando assim, né? Morro de medo das pessoas inteligentes, porque elas te convencem de algo mesmo quando estão erradas. Então a ideia aqui, eu não quero citar nome de países, mas vamos pensar nas nações ditas civilizadas. Você não precisa ser nenhum perito em economia, em política, em relação internacional.
Mas nós sabemos que as nações ditas civilizadas hoje da Terra sustentam a sua economia no tráfico de entorpecentes e no tráfico de armas. Quantos bilhões de dólares são movimentados com a venda de armamento? E é uma coisa curiosa, porque você contrata as maiores inteligências do planeta para criarem as mais assombrosas armas de destruição em massa. Essas armas são tão precisas, que você é capaz de acertar um alfinete a não sei quantos quilômetros de altura, sobrevoando não sei quantos quilômetros de altura. Mas o curioso, com toda essa tecnologia, toda a guerra que nós assistimos na televisão, só morre mulher, criança e civil. Não morre combatente? Ah, erramos. Só morre gente inocente, gente indefesa. Então, infelizmente, nós, humanidade, estamos utilizando a nossa inteligência de um modo bestial. Bestial. Por essa razão, o Apocalipse usa esse símbolo forte, de simbolizar as nações como bestas, como animais. Porque a proposta do mundo de regeneração é que toda a nossa inteligência, toda a nossa ciência oficial e todos os nossos dólares sejam utilizados para o bem das pessoas. Na construção de escolas, na construção de hospitais, no favorecimento das condições de vida. Esse é o símbolo. Já pensou assistir a TVC no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TVC de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7. Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! Chico Xavier, o obreiro do Senhor, e Castro Alves, o apóstolo da liberdade. No livro, a autora Marta Antunes analisa poemas mediúnicos de Castro Alves transmitidos ao médium Chico Xavier. A obra também contém informações sobre questões históricas, geográficas e culturais relacionadas à civilização ocidental. Por que Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto da árvore do conhecimento? Eu sou daqueles que não fico pedindo muita prestação de conta para Deus, não. Sabe por que ele fez, deixou de fazer. Mas o Gênesis, a criação, é um mito, é uma parábola. E ali, dessa parábola, derivam as interpretações. Parábola que está de conformidade com uma cultura de uma época, de um povo, de uma característica. Sobre esse aspecto, que começa com o fruto, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai mostrar que trata-se de um mito de criação trazido pela intuição daqueles espíritos que para a Terra vieram advindos de Capela, que guardavam a ideia do paraíso perdido. E por isso trouxeram as suas histórias míticas com relação às criações, à criação e ao degredo. Mas os elementos trazem os símbolos próprios. O interessante é que essa árvore foi plantada no centro do jardim. O que mostra então, se há um centro, é porque esse jardim, as suas medidas são equânimes, para que haja um centro.
O que mostra, então, convergência. O que pode significar alvo, centro, alvo. Então, entende-se que estando no centro, buscaríamos caminhar para o centro, centrarmos-nos, direcionarmos-nos, objetivarmos, na linguagem paulina, prosseguir para o alvo. A árvore era a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Era a árvore do discernimento. E na parábola foi dito que podereis comer de quaisquer frutos, exceto dessa árvore. O exceto passou a ser assim, só existe essa árvore. Porque desde que houve a exceção, essa não pode, é essa que eu quero. Então significa o quê? Entre aspas, a tentação, significa a escolha, o comedimento, o excesso, a falta. Então esse é o elemento simbólico dessa árvore, que era o alvo, que era o objetivo. Mas que para chegar a ela eu tinha que passar por todo o jardim, porque ela estava no centro. Então significa um momento aprazado, resultado de um esforço, de um conhecimento. Essa árvore existia. E existiam 3 pessoas, 3 personagens, três personalidades nessa parábola. Uma personalidade inconsciente, que era Adão. Uma personalidade em desenvolvimento consciencial, que era Eva. E uma personalidade consciente, que era a serpente. E por que essa lógica? Porque houve um diálogo. Um diálogo entre a consciência e a consciência em desenvolvimento, entre a serpente e Eva. O diálogo não se deu entre a serpente e Adão. Não se fala da consciência para a inconsciência. Não se transita consciência e inconsciência, mas de uma consciência em desenvolvimento, conversando com a consciência desenvolvida. Consciência em desenvolvimento em Eva, por quê? No simbolismo do nascimento, sair de, ou seja, Eva saindo de Adão, é a evolução adâmica, é a evolução de Adão, saiu de, quer dizer, dentro de Adão Eva se faz, é o Adão melhorado, é o Adão progredido. Então significa nova etapa, novo momento, nova civilização, novo perfil. Esse novo perfil em desenvolvimento. Esse novo perfil conversa com o perfil já desenvolvido, a consciência, a serpente. Serpente que rasteja, ou seja, serpente que está no chão, com os pés no chão, ou seja, não tem pé, mas está com a barriga no chão. Ela está no chão, equilíbrio. Essa serpente diz para Eva, mas por que você não vai comer do fruto? E a Eva responde, porque me é proibido. Por que lhe é proibido? Veja o processo maêutico de desenvolvimento do conhecimento a partir das perguntas, da provocação. Porque se comermos, morreremos. Não, vocês não morrerão. Se vocês comerem, vocês saberão o bem e o mal. Veja, a consciência em desenvolvimento, ela questionou, não, mas eu não devo, eu não posso. E aí, comeu. Comeu e levou para Adão a consciência em desenvolvimento, agora em contato com a inconsciência. E por que Adão inconsciente? Porque Adão nada questionou, só recebeu e comeu. Toma, nhaque, pronto. Não perguntou, mas não devo, o senhor falou, não falou, deixou de falar? Não, comeu. E o que aconteceu? Descobriram-se e viram-se nus. Do interior para o exterior, ou seja, não havia cobertura. Viram-se, perceberam-se. O que é isso? A consciência de si mesmos. O momento da individualização. A individualidade. Viram-se, ou seja, conheceram. E fizeram o quê? Esconderam-se. Sei, mas escondo-me. Esconderam e precisaram ser chamados. E diz o texto, Adão, o Senhor chamando. Pela segunda vez, Adão, o Senhor chamando. O conhecimento guardado,
Com medo. Com medo porque se viu nu. Com medo porque se viu, se descobriu. E aí tinha que se mostrar. E quando eles se apresentam para o Senhor, apresentam-se cobertos por folhas. E o Senhor, como se não soubesse o Senhor, mas perguntou o que aconteceu. E antes que respondessem, comeram da árvore do fruto proibido. E antes ele perguntou, por que se esconderam? Veja a prestação de conta dos nossos atos. Por que se esconderam? Porque estávamos nus. Mas quem disse a vocês que vocês estavam nus? A serpente disse a vocês. Ou seja, conhecia quem era a consciência, que sabia também das coisas. E aí então, ele disse, comeram do fruto. Só que nesse ato do comer, o Gênesis traz uma frase dita no plano espiritual, dita entre aspas na linguagem do Gênesis, junto ao Senhor. E lá diz assim, eis que eles agora comeram do fruto proibido. Eis que agora são como um de nós, sabem o bem e o mal. Veja que interessante essa frase, alguém dizendo, não é alguém, são vários, porque é um de nós, dizendo, eis que agora eles são como um de nós. Então essa árvore não foi de perdição, ela foi de achamento, de descobrimento, de autodescobrimento. Não era ainda de autoconhecimento, autodescobrimento. E passaram a discernir, passaram a ter então a consciência, a responsabilidade. E aquilo que foi visto então como a punição, aí é que diz Emmanuel, a ideia do paraíso perdido, isso está lá na página 43 do livro A Caminho da Luz. Ele então faz o quê? Ele diz lá, aí nasceu o mito do paraíso perdido, porque foi o povo capelino que se sentiu expulso, e foram de fato, e perderam algo melhor. Mas não é a punição, porque aí vem a lei natural do merecimento, do esforço e da recompensa, da ação e reação, da causa e efeito. Chega para Adão e diz, aquele momento menos consciente, comerás com o suor do teu rosto. Ou seja, o seu resultado será em função do seu esforço. Começa o crescimento, o determinismo da lei natural, que tutelava a inconsciência, agora diz, caminha e responsabiliza pelos teus atos. E chega para Eva e diz, parirás com dor. Adão, sustentação. Eva, cocriação. Processos criadores com dores, porque estávamos no momento ali bem colocado, no momento da expiação para a prova, ou seja, entravam no mundo de prova e expiação. Aquele grupo capelino chegando em que ponto? Saindo de um ponto evolutivo muito superior e vindo para um planeta ainda de prova e expiação, saindo do momento de regeneração, voltando para não retrocedendo, mas vindo para um mundo de prova e expiação. E aí, nós temos o símbolo, que com o advento da explicação espírita, em especial Emmanuel, começamos a entender as lacunas simbólicas, usando elementos simbólicos e míticos da cultura daquele que escreveu, mas que traz justamente a história do momento da transição da inconsciência para a consciência, da individualização do princípio inteligente para o ser inteligente. Esse fato parabólico, simbólico, não verdadeiro, não fato, mas apenas no símbolo, é a junção da questão 23 do Livro dos Espíritos com a questão 76 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito, o princípio inteligente do universo? Que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. E na junção dos elementos gerais do universo, espírito, Deus, espírito, matéria, na questão 27 do Livro dos Espíritos, nós temos o simbolismo da árvore do bem e do mal.
em que os elementos gerais do universo mantiveram-se individualizados. A matéria procedendo da matéria e o espírito evoluindo do princípio espiritual. E aí tornando-se individualizado. Então ali, na verdade, não houve a punição, houve a responsabilização pelas escolhas que foram feitas. No plano, vejam, no plano da responsabilidade, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, artigo 11. Todas as faltas têm expiações, mas as expiações não são as mesmas para todas as faltas, de sorte que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Veja o que acontece. Adão inconsciente, comeu sem falar nada. Comerás com o suor do teu rosto. Eva, consciência, argumentou, sucumbiu. Parirás com dor. O efeito, muito mais forte naquele que mais sabia. Menos forte naquele que menos sabia. Mas o efeito para os dois. Então ali é a conscientização. É muito bela essa parábola da criação. Que nós não deveríamos repudiá-la como se fosse, isso aqui é história para criança. Isso aqui é história mítica. E o mito fala muito. Porque é um dos elementos do conhecimento. Deus é eterna? Não. Ele vai cumprir a pena e vai sair da cadeia. Mas a cadeia vai ficar lá. Então, os mecanismos de ajuste no universo são eternos. Porque enquanto houver almas que caem, haverá mecanismos de ajuste. A lei de justiça é eterna. A lei de causa e efeito é eterna. Se você cair, se você ferir a lei, você vai responder por isso. Isso é eterno. Esteja você no início da evolução, esteja você lá na frente. Lá na frente. Então é isso que Jesus está dizendo lá. O fogo que arde, os mecanismos de sofrimento são eternos, porque eles são mecanismos de recuperação das almas. O sofrimento de uma alma em particular, esse não pode ser eterno. Muito bonita, uma expressão simbólica. E nós vamos recorrer ao Gênesis bíblico. No versículo 3º do capítulo 1º do Gênesis bíblico, nós temos lá: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. A partir desse ponto, todo o processo de criação é precedido de e Deus disse. Criou-se os animais, separaram-se as águas, criou-se os animais, dentro da parábola da criação, dentro do mito da criação. Então ficou a força do Deus disse. Na questão de número 38 do Livro dos Espíritos, pergunta-se como Deus criou a terra, ou como a terra foi criada, desculpe-me. E os Espíritos respondem: nada resume melhor do que essa expressão do Gênesis. E Deus disse, faça. Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto são as interpretações bíblicas. Haroldo Dutra explica o significado da besta descrita no livro do Apocalipse. E o palestrante Simão Pedro comenta o significado da palavra verbo, citada na Bíblia. Se o Espiritismo afirma que não há sofrimento eterno, o que dizer da afirmativa em Mateus capítulo 25? Eu vou fazer uma comparação singela. Existe a cadeia pública do Distrito Federal. E existe a pena da pessoa que está cumprindo lá na cadeia. A pena do criminoso, porque a alma está em processo de aprimoramento. E eu vou dizer uma coisa. Quer você queira, quer você não queira. Quer você ache ruim, quer você ache bom.
Quer você esteja de cara fechada, quer você esteja com um sorriso, você será perfeito e você será feliz, porque é um determinismo de Deus. O que significaria a palavra verbo, citada na Bíblia e dita por Jesus? É uma expressão simbólica, muito carregada de um aspecto filosófico do Evangelho de João. O que ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por causa do verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. É uma expressão, se a luz foi feita. A terra foi criada pela vontade de Deus. Assim expressam os Espíritos, respondendo a essa questão 38 do Livro dos Espíritos. Então vejamos que ali se faz um carregamento alegórico, filosófico, do Deus disse, da força do verbo, da presença do verbo na criação. Mostrando que aquele verbo, aquela força criadora, que estava distante, dizendo, crie o universo, crie a terra, crie isso, agora habitava entre os homens, criando entre os homens. Porque o texto diz, e habitou entre os homens. Não foi dito habitou nos homens, habitou entre os homens, mostrando que o verbo, o poder criador está entre nós, não está no meio de nós. Habitou no meio dos homens, não, habitou entre os homens, que faz parte da nossa relação,